O estanho é um elemento químico classificado como um metal, identificado pelo símbolo Sn e o número atômico 50. Tem uma massa molar de 118,71 e eletronegatividade de 1,96 na escala de Pauling. Em temperatura ambiente, se encontra no estado sólido. É um mineral cristalino de coloração branco-prateada, maleável, resistente à oxidação e um ponto de fusão de 232 graus Celsius. O Sn é obtido principalmente do mineral casterita, onde se apresenta como um óxido, sendo produzido pela redução do minério de carvão em alto forno. Esta é a casterita, mineral de onde o estanho é extraído. No Brasil, temos algumas extrações de casterita na região amazônica do nosso país. Este foi um trabalho apresentado ao professor de Geografia Ubiratã Olímpio, na qual o tema abordado foi o elemento químico estanho. Obrigado pela sua atenção. Yeshua, and his answer is true. He said, Manganês é o nome dado a um metal branco cinzento distribuído em diversos ambientes geológicos, encontrando-se na forma de óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos. Ele pertence à classe dos metais de transição. Possui número atômico 25 e está localizado no grupo 7 da tabela periódica, e foi descoberto pelos químicos suecos Carl Wilhelm Scheele e Johann Gottlieb Galle, onde é encontrado o manganês. O manganês é o 12º elemento mais abundante da crosta terrestre, e seus principais minérios são pirolusita e rodocrosita. As maiores jazidas estão localizadas na África do Sul, Brasil, Ucrânia, Austrália, Índia, China e Gabão. No território brasileiro, os estados Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul são as principais regiões de mineração. Características físico-químicas: peso atômico 54,983 gramas, densidade de 7,21 a 7,40 gramas, ponto de fusão 1244 graus, ponto de ebulição 1962 graus. É quebradiço, mas apresenta um grau alto de dureza. Seu estado é sólido na natureza. Elemento estratégico na economia mundial. Usos e propriedades do manganês. As características físicas e químicas do manganês são semelhantes à do ferro, porém, o manganês é mais duro e quebradiço. Sua superfície se oxida em contato com o ar e enferruja com a umidade. Assim como o ferro, ele queima quando em contato com o ar ou oxigênio em altas temperaturas. O manganês é fundamental para o crescimento das plantas. É também um elemento essencial em boa parte dos animais, ajudando muitas enzimas a executar suas funções. Porém, o excesso desse elemento em plantas e animais é tóxico. Além do aço, o manganês é utilizado na preparação de ligas de cobre, alumínio, magnésio e níquel. Também entra na fabricação dos mais variados produtos, como os vidros, medicamentos, baterias, fertilizantes e cerâmica. Aplicações comerciais do manganês: produções de vidros, para remover impurezas de ferro na produção de oxigênio e cloro. Fabricações de aços especiais, pois melhora propriedade de forjamento, resistência, rigidez e resistência ao desgaste. Usados em análise quantitativa e em medicina, também usados para descolorir vidros e para coloração de violeta. E quando ligados ao alumínio, com pequena quantidade de cobre, eles formam um material altamente ferromagnético.
Olá, hoje eu vou falar sobre o zinco. O zinco é um mineral fundamental para o organismo, mas que não é produzido pelo corpo humano, sendo facilmente encontrado em alimentos de origem animal. Suas funções são de garantir o bom funcionamento do sistema nervoso e fortalecer o sistema imune, deixando o corpo mais forte para resistir a infecções provocadas por vírus, fungos ou bactérias. Além disso, o zinco desempenha papéis estruturais importantes, sendo componente essencial de várias proteínas do organismo. Por isso, a falta de zinco pode provocar alterações da sensibilidade aos sabores, queda de cabelo, dificuldade para cicatrizar e até problemas de crescimento e desenvolvimento em crianças. Algumas das principais fontes de zinco são alimentos de origem animal, como ostras, carne de boi ou fígado. Já as frutas e hortaliças, em geral, são pobres em zinco, e por isso pessoas que fazem uma dieta do tipo vegetariano, por exemplo, devem ingerir especialmente feijão de soja e frutos secos. Amêndoa ou amendoim, para manter seus níveis de zinco melhor regulados. Funções: fortalecer o sistema imune, combater o cansaço físico e mental, aumentar os níveis de energia, atrasar o envelhecimento, melhorar a memória, regular a produção de vários hormônios, melhorar a aparência da pele e fortalecer o cabelo. Alimentos: fígado de frango cozido, 4,3 mg de zinco. Castanha de caju, 3,1 mg de zinco. Frango cozido, 2,9. Carne de porco cozida, 2,4 mg de zinco. E amendoim, 3,5 mg de zinco. O xisto é uma rocha sedimentar de grão fino, rica em material orgânico, contendo querogênio, a partir do qual podem ser produzidos hidrocarbonetos, líquidos chamados de petróleo de xisto, onde é encontrado xisto betuminoso no Brasil. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de xisto betuminoso. O xisto é uma camada de rocha sedimentar originada sob temperaturas e pressões elevadas, sob temperaturas contendo matéria orgânica disseminada em seu meio mineral. Vantagens e desvantagens sobre o xisto betuminoso. Vantagens: possui melhor custo-benefício do que as fontes de energias alternativas. Desvantagem: erros de armazenamento e extrações, por exemplo, do gás natural e petróleo, podem causar inúmeros e graves problemas tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Como é feita a extração de xisto betuminoso? Para extrair o óleo de xisto, a rocha precisa ser escavada, moída e aquecida a uma temperatura de aproximadamente 500 graus Celsius. Por meio desse processo, será liberado o óleo bruto, que depois deve ser refinado, assim como ocorre com o petróleo. O que podemos afirmar sobre o xisto betuminoso como fonte de energia? É possível produzir gasolina, gás, combustível e enxofre através do óleo encontrado no xisto betuminoso. Estima-se que a quantidade desse óleo que pode ser extraído... Oi, gente. Meu nome é Anderson Ramos de Oliveira, eu sou da sala do 2º A e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de geografia contando sobre o minério que é muito valioso e útil, mas pouco conhecido e utilizado no Brasil, chamado nióbio. Então, bora conhecer sobre esse minério. O nióbio é um metal brilhante, extraído principalmente do mineral columbita, e considerado de baixa dureza. Foi descoberto pelo químico inglês Charles Hatchett em 1801, e ele o nomeou como colúmbio. Depois, em 1846, o químico alemão Heinrich Rose descobriu o elemento e nomeou-o de nióbio. Também é um dos metais mais resistentes à corrosão, também um supercondutor, e o nome foi homenageado pela deusa grega chamada Niobe, que é filha de Tântalo, devido à semelhança com o minério tântalo. O nióbio é o elemento químico de número atômico 41 e massa atômica 92,9. Seu símbolo é Nb.
pertence ao quinto período da tabela e ao grupo 5 e, portanto, é considerado o metal de transição na classificação periódica dos elementos químicos. O nióbio é usado em várias aplicações. Ele é capaz de tornar uma tonelada de aço em uma liga muito forte e mais maleável, com a adição de apenas 100 gramas a essa liga. É utilizado em turbinas de aviões, usinas nucleares, aceleradores de partículas, sondas espaciais, pontes e ainda pode ser usado junto da medicina, como um marca-passo, e é utilizado em fabricação de joias. O nióbio é uma substância bastante rara na natureza e não é encontrado puro, porém aparece na forma de minério, ou seja, junto de outros elementos, como a columbita e tântalo, e é encontrado 24 vezes por milhão. O Brasil é o país mais rico e dominante desse minério. Tem 98% das reservas de nióbio do mundo, seguido por Canadá, com 2% da reserva. A maior reserva de nióbio do mundo é descoberta no município de Araxá, no estado de Minas Gerais. Porém, pode ser encontrada também nos estados de Amazonas e Goiás. E a principal empresa responsável pela extração e comércio de minério é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, conhecido como CBMM, que foi fundada em 1965 em parceria com o governo americano para explorar as reservas de nióbio encontradas em solo brasileiro. As reservas brasileiras de nióbio são suficientes para abastecer o mundo por séculos e poderia ser a salvação do nosso país. Mas como diversos recursos de grande potencial no Brasil, não é bem aproveitado. O governo federal não possui uma política específica para a comercialização do nióbio no país e não são fabricados produtos derivados do nióbio. Ou seja, o Brasil só exporta o metal em si até agora. Ainda vai demorar um bom tempo para o Brasil mudar esse cenário. O consumo de nióbio aumentou 10 vezes desde os anos 60 por causa da evolução da tecnologia, o que pode aumentar mais ainda o mercado para esse metal. Mesmo assim, não basta apenas depender disso. É necessário que o Brasil comece a fabricar e investir em produtos derivados do nióbio. Mas se não fizer isso, o Brasil só vai depender de exportar o nióbio e os estrangeiros importarem. Então, gente, esse foi o meu trabalho sobre esse minério. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido sobre esse metal de forma mais resumida que eu consegui encontrar. Então,